Vamos lá, pessoal. Iniciando agora a nossa terceira aula de Linguagem Técnica de Programação 3. Aqui quem fala é o Marcelo, professor de vocês, dessa disciplina, tá certo? E nessa aula iremos aprender o que são servlets e ver alguns exemplos práticos de utilização do servlet. Então, primeiramente, o que são servlets? Servlets são classes Java desenvolvidas de acordo com uma estrutura bem definida, que quando instaladas e configuradas em um servidor que implemente um servlet container, podem tratar requisições recebidas de clientes web, como por exemplo os browsers. Então temos o Internet Explorer, Mozilla, Chrome e etc. Ao receber uma requisição, o servlet pode capturar os parâmetros dessa requisição, efetuar qualquer processamento inerente a uma classe Java e desenvolver uma página HTML. Os servlets trabalham com o conceito de request response, ou seja, quando o cliente faz uma requisição específica, se tem uma resposta específica. Então vamos lá. Voltando aqui ao nosso exemplo, a nosso projetinho. Nesse momento vamos criar o nosso primeiro servlet. Então para isso, pessoal, como o servlet ele é uma classe Java, iremos criar ele dentro de pacotes de código fonte e não dentro de páginas web, tá certo? Então a gente vai clicar aqui no novo arquivo. Dentro das opções aqui, já temos aqui na terceira opção de tipos de arquivo o servlet. Então a gente seleciona essa opção, avança. Aqui a gente dá o nome para a nossa classe que vai representar o servlet. Então vamos dar o nome para ela de exemplo servlet. Assim como as classes Java, o servlet também você precisa informar um pacote para adicioná-lo dentro desse pacote, porque vocês podem observar aqui embaixo temos a advertência recomendando que a gente inclua essa classe Java em outro pacote que não seja o pacote default, o pacote padrão, como a gente pode ver aqui no nosso projeto. Então eu vou criar um pacote chamado servlet, que é onde a gente vai incluir os nossos servlets. Então vou botar no plural aqui. Avançar. Nessa terceira tela, onde é a configuração da implementação do nosso servlet. Então nessa tela a gente vai marcar essa opção de adicionar informações ao descritor de implementação. Então vamos marcar essa opção. E aqui embaixo tem a configuração que vai ser adicionada no arquivo web.xml. Então aqui a gente dá um nome para o nosso servlet. A gente pode ou não manter o nome da nossa classe Java, isso é discricionário. E aqui embaixo a gente tem a URL de acesso a esse servlet. Tá certo? Mais para frente a gente vai ver aonde vai entrar essa URL aqui. Então nesse caso a gente não mexe nessas duas informações, a gente só simplesmente clica aqui nesta opção para adicionar e a gente finaliza a criação do servlet. Então ele já abre para a gente no editor NetBeans a nossa classe Java. De primeira a gente pode visualizar aqui a declaração do pacote onde vai ser incluído o nosso servlet. Aqui onde ele importa as classes que vão ser utilizadas na criação do servlet. E aqui embaixo a descrição da nossa classe que vai representar o nosso servlet em nosso container web. Então a gente pode ver que é uma classe pública, public class, exemplo servlet, extends HTTP servlet. Ou seja, a nossa classe Java ela vai herdar parâmetros e informações da nossa classe HTTP servlet, que é nossa classe base para formação de servlets. Aqui a gente pode observar um breve comentário do que vai ser descrito no método processRequest. Então nesse caso, o nosso servlet ele vai receber parâmetros tanto via GET como via POST por esse método aqui. Tá? Então é isso que ele está dizendo na descrição do nosso método. Aqui embaixo temos dois parâmetros, o parâmetro request, o parâmetro response. Tá? Então para a gente continuar aqui, vamos voltar e relembrar o que é cada um desses parâmetros aí dentro do nosso servlet. Então pessoal, relembrando aqui o conceito, temos aqui do lado esquerdo o representante do cliente, o browser, pode ser o Mozilla, o Internet Explorer, o Opera e assim por diante. Ele faz uma requisição para o servidor, portanto uma request. E por sua vez o servidor processa essa requisição, o servidor web, e retorna para o cliente uma resposta, no caso uma response. Tá? Então por esse motivo temos aqui do lado do nosso servlet
tanto a entrada, que é o request, como a saída de dados. Aqui embaixo temos aonde eu defino qual é o tipo de retorno que o meu servlet vai enviar para o meu cliente. Então ele dá um response.setContentType, ou seja, tipo de conteúdo de resposta. Então ele diz que é um texto /HTML, text /HTML, char7 UTF-8, ou seja, o conjunto de caracteres será codificado no padrão UTF-8. Aqui a gente tem um try porque ele tenta obter um getWriter da minha response, ou seja, ele vai declarar uma variável out, tentando através da variável de resposta obter um canal de envio de resposta, né? Um canal de escrita de resposta. E aqui dentro desse try a gente tem o out.println. Então daqui para baixo funciona da mesma forma que o JSP que a gente viu no exemplo anterior. Então ele dá um out.println, escrevendo aqui o nosso HTML de resposta. Então nesse exemplo básico que ele nos trouxe aqui, ele vai imprimir algumas tags HTML, né? Onde ele vai mostrar simplesmente o context path, ou seja, o caminho de contexto do meu servlet, como efeito de exemplo. Aqui embaixo a gente tem os métodos do servlet. Como a gente fez extensão da classe HTTP Servlet, nós somos obrigados a implementar dois métodos, o método do get e o método do post. Então ambos são métodos que processam a requisição do meu cliente, sendo que o do get, como a gente falou anteriormente, são os métodos de você passar um parâmetro pela URL do site, e o do post é uma forma de você enviar dados de um formulário. Todos os métodos são protegidos. Se você observar aqui no conteúdo do método, a gente tem o process request, ou seja, tanto o método do get como o método do post utilizam como forma de enviar a resposta o método que a gente explicou anteriormente, que é esse aqui de cima, né? O método process request, ou seja, tanto faz eu enviar o parâmetro pelo get, pela URL do site, como pelo formulário no método post, ambos irão executar essa ação aqui, process request, onde vai mostrar esses dados aqui na tela. Beleza? Então, feito isso, né, já executei aqui, né, já não alterei o conteúdo do meu servlet, vou simplesmente clicar no botão de executar projeto. Após alguns minutos ele traz a tela do browser, né, na nossa tela inicial, que é aquela do teste de formulário. E para acessar o nosso servlet, basta a gente lembrar o nome que a gente deu para ele, né? Então ele é exemplo servlet, ou seja, eu vou copiar esse nome e vou colar aqui após o diretório raiz do meu website. Então vai ficar projeto web /exemplo servlet. Então beleza, ele executou o código do meu servlet através do método get, né? Porque eu coloquei aqui na URL do meu site e ele executou mostrando para mim o path de contexto do meu servlet. Então basicamente, né, pelo conteúdo que ele imprimiu aqui, ele mostrou para gente o URL raiz do meu website, que no caso é projeto web, tá certo? Então esse daqui é o nosso servlet, né, um exemplo de servlet bem simples, o qual ele simplesmente mostra um resultado do formato HTML, tá? Então aqui no meu browser, eu vou lá com o botão direito, exibir código fonte, e eu vou ver que o resultado do servlet, assim como o JSP, é apenas uma página HTML. E essa página HTML ela contém apenas as tags HTML, complementando aqui com o valor de uma variável, que nesse caso a nossa variável é o request.getContextPath, ou seja, esse comando vai pegar o diretório raiz do meu website, tá ok? Da mesma forma que a gente faz com a página JSP, a gente pode vir aqui e colocar out.println
E eu vou incluir um parágrafo novo, né, uma tag de parágrafo. Vou concatenar com request.getParameter nome. Então eu pego o parâmetro nome e fecho aqui a tag parágrafo, e no final o comando eu coloco um ponto e vírgula. Então o que eu fiz aqui nessa linha? Eu criei um novo parágrafo que vai mostrar para mim o que veio como parâmetro na minha URL, o parâmetro nome. Então para isso eu vou colocar aqui nome, dois pontos, mais request.getParameter nome, e vou salvar o meu projeto. Quando eu salvo, ele já atualizou aqui o meu servlet. Então vou clicar no atualizar. Então vocês podem observar aqui que o nome ficou nulo, porque eu simplesmente acessei exemplo servlet sem passar nenhum parâmetro aqui na minha URL, tá certo? Então eu vou pegar aqui na URL e vou colocar interrogação nome igual, e vou colocar o meu nome, Marcelo, e vou pressionar Enter. Nessa forma a gente consegue visualizar o meu resultado do HTML. Se eu for no código fonte, também funciona da mesma forma, né? Ele montou para mim um HTML onde esse nome é um texto fixo que eu coloquei no meu servlet, e esse valor que apareceu aqui nada mais é do que o valor que eu informei na minha URL. Então pode ser qualquer nome. Se eu colocar nome igual a Ana, ele vai aparecer nome dois pontos Ana, e assim sucessivamente. Agora vamos lá. Assim como no servlet, esse exemplo que eu vou citar agora, ele vai servir também para o meu para minha página JSP. Então eu vou criar uma variável chamada sobrenome. Essa variável sobrenome, ela vai trazer para mim o sobrenome que eu passar pela URL. Vou executar novamente. Então ele apareceu o nome Ana, que é o que eu coloquei na URL. O sobrenome ficou nulo, até porque aqui eu não informei o sobrenome. Caso eu precise passar mais do que um parâmetro, eu vou separar eles por e-comercial. Então vai ser o parâmetro nome recebendo Ana e o sobrenome recebendo Maria. Então vai ser Ana Maria. E eu vou apertar o Enter. Automaticamente o meu servlet ele já separou para mim o nome e o sobrenome da minha requisição pelo método get, tá? Lembrando, toda vez que eu passar um parâmetro na URL do meu website, vai ser parâmetros pelo método get. Para finalizar a nossa aula de hoje, eu vou retornar ao index.html, onde eu já tenho o nome e o botão enviar. Então eu vou copiar essa linha e vou colocar o parâmetro sobrenome. Vou renomear o campo texto para sobrenome e vou apontar para exemplo servlet e salvar. Ok? Então eu vou voltar aqui, vou apagar todo essa URL e vou ir para a raiz do meu website. Quando eu vou a primeira vez, né, ele aparece a versão anterior do meu index.html. Então eu vou apertar o F5 para atualizar. Então vocês observem que apareceu o nome e o sobrenome nesse momento. Então eu vou colocar aqui, preencher o nome Marcelo, sobrenome eu vou colocar Nunes. Nesse caso aqui, como eu estou preenchendo um formulário web, a requisição que vai ser enviada para o meu servlet será a requisição do tipo POST. Esses valores vão ser enviados de forma implícita para o meu servlet. E vou clicar em enviar. Então, beleza, voltamos para o meu servlet aqui, né, que é o exemplo servlet, que está localizado no meu projeto web. Então, temos aqui a variável nome e a variável sobrenome preenchidas, tá certo? Aqui na nossa URL, não tenho os parâmetros na própria URL.
A página que enviou esse parâmetro enviou eles pelo método post. Então, neste momento, a gente encerra o exemplo de passagem de parâmetros pelo método get, que é pela URL, passagem de parâmetro pela URL, e o post, que é passagem de parâmetro pelo formulário. Esse daqui é de forma explícita, porque a gente consegue enxergar os valores de cada parâmetro, e esse daqui é de forma implícita, porque os parâmetros a gente pode observar aqui que eles não são visíveis pela URL, eles foram passados de forma implícita, né? De forma escondida do usuário. Ele não vê o conteúdo dessa requisição de forma simples aqui na tela do meu sistema, tá? Então encerramos aqui e espero que tenham gostado. Se você gostou dessa videoaula, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no nosso canal, que você vai ser avisado sempre que houver novas videoaulas publicadas. Um abraço e até a próxima aula.